Então, bom dia pessoal, meu grupo é composto por eu, Benedito, Ilane e Salvani. A gente ficou com o conteúdo função quadrática, função de segundo grau. Nestes 50 minutos, a gente vai buscar entender a parte dos conceitos da função de segundo grau. A gente vai buscar entender um pouco do gráfico da função de segundo grau, coeficientes numéricos, vértices da função, concavidade, e entre outras partes que a gente vai entender melhor nestes 50 minutos de viagem sobre a então famosa chamada função quadrática. Vamos para o quadro? Então, pessoal, função quadrática, para ser, para ela ser função quadrática ou do segundo grau, ela precisa atender os seguintes critérios. Ela precisa ser do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Detalhe, com a diferente de zero. Mas, professor, por que com a diferente de zero? Seguinte, se a gente tem uma situação em que o a é exatamente igual a zero, como eu copiei aqui, esse número vai zerar tudo e vai sair o expoente 2, que é o responsável, que é o que comanda ao dizer que a função é de segundo grau. Saindo essa parte aqui, ficaria só bx mais c igual a zero, tendo então aqui uma equação de primeiro grau e não de segundo grau. Além dos então coeficientes numéricos, além disso tudo que a gente explicou, uma função de segundo grau tem os chamados coeficientes numéricos, que nada mais são do que os números que acompanham as variáveis, a variável no caso aqui x, e o que fica solto, número solto, que é o que não tem nenhum número acompanhando. Por exemplo, o a, que está acompanhado do x, é um dos coeficientes numéricos, ou então coeficiente a. O b, que está acompanhado do x seco sem expoente, é outro coeficiente numérico, o coeficiente b. E eu sei que é o que está sozinho, o número que fica sozinho, como nesse caso aqui, ó, tem um sozinho. Deixa eu só igualar aqui a zero. Ele é o c, certo? Beleza? Vamos então para um exemplo bem mais completo para buscarmos entender melhor. Se a gente tem uma situação de uma função de segundo grau, por exemplo, 2x, 2 mais 3x mais 1 igual a zero, quem seriam os coeficientes ABC? Então, como eu falei, o a é acompanhado do x2, coeficiente a seria 2, coeficiente b está acompanhado só do x, que seria o 3, e o c, o número vazio. E o número vazio nesse caso aqui, nessa situação, é o 1, tendo aqui os coeficientes a, b e c. Beleza? Vamos para uma outra situação. Se nós temos uma situação, por exemplo, 2x ao quadrado mais x igual a zero. Quem seriam os coeficientes a, b e c? Os coeficientes a, b e c nessa situação, de novo, a acompanhando a variável seria o 2, b acompanhando a variável sem expoente, nesse caso seria 1, como a gente só tem x, então valeria 1. E o c, o número seco. Não tem número seco, professor. Não tem número seco, c vai valer 0. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. Falaremos então agora do gráfico da função quadrática ou do segundo grau. Bom, pessoal, para mencionarmos o gráfico da função quadrática, antes eu gostaria de fazer uma suposição aqui de uma situação de função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos 1. Aqui temos uma função de segundo grau. Queremos escrever o gráfico dessa função. Aqui temos x, aqui temos y. Vamos atribuir valores para essa função. Vou
fazer uma pequena tabela, aquela tabelinha. X, aí desse lado eu coloco x e desse lado eu coloco f de x. Esse f de x, pessoal, nada mais é do que o y. Quando eu ter valores para x, vou ter valores para y. Depois eu fazer, jogar na equação, atribuir, depois eu ter atribuído os valores e jogar na equação. Vamos atribuir aqui valores: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores e jogar aqui. Vai pegar f, primeiro vamos com menos 2. Menos 2 é igual a x ao quadrado. O x aqui seria menos 2 ao quadrado, menos 1. Quanto vai dar? Vamos resolver. F de menos 2 é igual a base negativa, expoente par, o resultado vai dar sempre positivo. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 1, f de menos 2 vai dar então 3. F, então o y aqui, quando x vale menos 2, o y vale 3. Para f menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, menos 1. F menos 1 vai dar igual menos 1 base negativa, expoente par, o resultado vai dar positivo, que vai dar 1. O menos 1 vai dar 0. Então o y aqui vai dar 0 quando x valer menos 1. Para f, 0. F 0 é igual a 0 ao quadrado, menos 1. Que vai zerar então quando o f valer 0, que o y vai valer menos 1, quando o x valer 0. Para f de x sendo 1, teríamos igual a 1 ao quadrado menos 1, que vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Para f de x valendo 2, 2 igual a 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 3. Não, vai dar 4, aqui vai dar 4, desculpa. 4 menos 1 que vai dar 3, que é esse 3 que a gente colocou. Tendo esses valores, a gente vai jogar nesse gráfico. A gente tem o 0, começando daqui. Para cá a gente vai ter 1, a gente vai ter 2, a gente vai ter 3, que são os valores negativos. Para cá a gente vai ter 1, para cá a gente vai ter 2, para cá a gente vai ter 3. Aqui 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Quando x vale menos 2, aqui são negativos. Quando x vale menos 2, vamos pegar o vermelho aqui para destacar, o y vale 3. Então, aqui, quando x vale menos 1, o y vale 0. Quando x vale 1, o y também vale 0. Quando x vale 2, o y vale 3. A gente traçando aqui a concavidade dessa equação, ela ficaria mais ou menos assim, uma curva para baixo, tendo então o seguinte conceito: sempre a curva de uma equação de segundo grau vai ser uma parábola ou uma curva côncava com esse formato, que pode ser com cavidade para cima ou para baixo. A gente poderia ter outra situação de curva, no caso uma curva em que a concavidade se voltasse para cima, como também essa que a gente viu, com concavidade para baixo. Mas uma coisa importante, um ápice, é que
é a forma em que acontece a curva da função de segundo grau, que vai ser sempre essa parábola, a equação de segundo grau. Então, essa foi a nossa parte por hoje. A gente vai continuar prosseguindo nosso conteúdo com os nossos colegas adiante aí no próximo vídeo. A nossa aula é meio que assíncrona, estamos sincronizando uma aula com a outra. A gente vai buscar compreender mais e mais com os nossos colegas Ilane e Salvane, que tem muito ainda para explanar nesse conteúdo da aula de hoje para vocês. Ok? Boa tarde, iremos dar continuidade aqui à nossa aula sobre função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Nessa aula, nós iremos aprender a calcular os zeros da função quadrática, também conhecido como as raízes, né? Identificar as raízes dessa função quadrática. Então, vamos para a definição aqui. Chama-se zero ou raiz da função do segundo grau f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ele é o formato da função quadrática. O número real x tal que f de x seja igual a zero. Então, para podermos calcular os zeros da função quadrática, devemos igualar o formato da função quadrática a zero, como podemos ver aqui no exemplo ao lado. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o primeiro passo é esse. Logo em seguida, devemos aplicar a fórmula de Bhaskara, essa que é a fórmula para poder identificarmos essas raízes. Então, podemos ver aqui a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula de Bhaskara, com ela, nós podemos encontrar os zeros da fórmula e também encontrar as duas raízes. Bom, agora nós iremos responder algumas questões para podermos encontrar esses zeros dessas funções, encontrando as duas raízes, né? Temos aqui a equação, na letra A, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeiro, vamos igualar, né, essa função a zero. Então, aqui vai ser igual a zero. E identificarmos os coeficientes dessa função, que no caso será o A, o B e o C. O A aqui será o termo que está relacionado ao x ao quadrado. Como não temos nenhum número, ele vai ser 1. O B é o que está relacionado ao x, vai ser o menos 5. E o termo independente, ele vai ser o 6. Então, diante disso, podemos agora adicionar a fórmula de Bhaskara e encontrar, assim, as duas raízes da equação. Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara vai ser x. Deixa eu ver se eu abro aqui a fórmula de Bhaskara vai ser x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa daqui é a fórmula de Bhaskara. Aqui nós iremos substituir os coeficientes e assim encontrarmos os dois zeros, né, as duas raízes da função. Então, vamos lá. X é igual a menos b. Como o b na equação é negativo, e na fórmula também ele vem negativo, menos com menos é mais. Então, será 5 positivo. X é igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o 6, dividido por 2a.
dividido por 2 vezes 1. Continuando aqui no cálculo, x vai ser igual a 5, mais ou menos a raiz de menos 5 ao quadrado, que vai ser 25, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, dá menos 4, e menos 4 vezes 6 dá menos 24. Assim ficando x igual a 5, mais ou menos a raiz de 25 menos 24, sobre 2 vezes 1, que é 2. Estamos aqui nesse ponto, e agora iremos continuar aqui. X é igual a 5, mais ou menos a raiz de 1, 24 menos 1, dá raiz de 1 sobre 2, que vai dar 5 mais ou menos 1 sobre 2. Agora, essa parte aqui é o cálculo dos dois zeros da equação, das duas raízes. Iremos começar pela soma, que vai ser a primeira raiz. Então, x' vai ser igual a 5 mais 1. Primeiro iremos somar, para depois a gente diminuir. Então, vamos lá. 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, essa é a primeira raiz da equação. Agora, o x2 vai ser 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, agora, encontramos as duas raízes da equação. O que significa essas duas raízes? Essas duas raízes, elas fazem com que a função seja igual a zero. Como assim? Vamos explicar aqui como funciona. Nós iremos substituir na função, onde tiver zero, primeiramente iremos substituir por 3. E no final do cálculo, essa função tem que zerar. Da mesma forma, com a segunda raiz, que é o 2. Então, vamos descer aqui para a gente ver. Aqui temos a primeira raiz, né? Que é 3. Então, f de 3 vai ser igual a x ao quadrado, que no caso o f de x é 3, vai ser igual a 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Então, f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado é 9, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Então, a gente coloca ali menos 15 mais o 6. F de 3 vai ser igual a 9 menos 15, dá menos 6, mais 6, zera a equação. Então, podemos notar que está correto. Vamos ver agora com os 2. Então, vamos lá. F de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Então, f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 10, né? 5 multiplicado por 2 é 10, mais 6. 4 menos 10 dá menos 6, mais 6 zera também. Então, podemos ver aqui que os dois resultados fizeram com que a função ela fosse igual a zero nessas duas raízes, 3 e 2. Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos aqui para o exemplo 2. Exemplo B. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Essa função aqui, né, ela é igual a zero, né? E aqui temos os coeficientes da função. A igual a menos 1, B igual a 7 e C igual a menos 12. O 1 aqui, ele está, não está visível, mas como nós sabemos que quando o x, ele não vem o x ao quadrado não vem acompanhado de número, é o 1. O B, ele vem acompanhado do x, é o 7. E o termo independente, que é o C, ele vai ser esse último termo aqui.
Então, menos 12. Colocando aqui na fórmula de Bhaskara, nós temos... vamos passar aqui para essa parte aqui, onde os valores já estão substituídos na equação. Então, nós temos x vai ser igual a menos b, que no caso vai ser menos 7, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, a raiz de 7 ao quadrado, menos 4, vezes a vezes c. Menos 4 nos coeficientes vai ser o menos 1 e o c vai ser menos 12, sobre 2a, sobre 2 vezes menos 1. Continuando aqui, nós temos x vai ser igual a menos 7, mais ou menos a raiz de 7 ao quadrado, que é 49. A raiz de 7 ao quadrado, 49, mais 4, menos 4 vezes menos 1, ele vai dar 4 positivo, vezes menos 12 aqui, a gente... só conservou aqui. Mas na frente a gente faz a multiplicação. Vezes 2a. No caso aqui vai ser o 2 vezes o menos 1, que dá menos 2 aqui. Então, continuando aqui, temos x vai ser igual a menos 7, mais ou menos a raiz de 49 menos o 4 vezes o menos 12, que vai dar menos 48, sobre menos 2. Então, nós temos aqui x vai ser igual a menos 7, mais ou menos a raiz de 1, 49 menos 48, a raiz de 1 sobre menos 2. Que isso vai ser igual a menos 7 mais ou menos 1 sobre 2. Continuando aqui, descobrindo agora as raízes, nós temos x' vai ser igual a menos 7 mais 1 dividido por menos 2. Menos 7 mais 1 vai dar menos 6 sobre 2. Menos 6 dividido por 2 vai dar 3 positivo. X duas linhas vai ser menos 7, menos 1 sobre menos 2. Menos 7 menos 1 dá menos 8 sobre menos 2, 4 positivo. Então, aqui nós também encontramos as duas raízes, que nesse caso vai ser o 3 e o 4. Então, as duas raízes dessa equação aqui, elas vão ser 3 e 4. 3 e 4. Correto? Continuando aqui nos nossos exemplos, vamos aqui para o terceiro exemplo, que vai ser f de x igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Fazendo o mesmo, igualando aqui a zero, nós temos os coeficientes nesse caso, o x ao quadrado ele veio acompanhado, então nós sabemos que o a aqui corresponde a 3, o b corresponde a menos 7 e o c, que é o termo independente, corresponde a 2. Substituindo esses valores na fórmula de Bhaskara, nós temos x igual a 7, que vai ser o b, né? O 7 ele tá positivo porque na fórmula já vem menos b, na fórmula de Bhaskara já vem menos b, e na equação o b vem negativo. Menos com menos dá mais, então o 7 ele vai positivo. X vai ser igual a 7 mais ou menos a raiz quadrada a raiz de menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 2, sobre 2a, que vai ser 2 vezes 3. Então, continuando aqui, temos x é igual a 7 mais ou menos a raiz de 7 ao quadrado, 49, né? 49 passa a ser positivo, pois o 7 elevado ao quadrado
o menos 7, o número negativo elevado ao quadrado, ele é positivo, menos 4 vezes 3, menos 12. O 2 aqui, nós continuamos com ele. E 3 vezes 2 dá 6. Tá aqui certinho. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Chegamos nessa parte aqui do x, né? Ser igual a 7, mais ou menos, a raiz de 49 menos 12 vezes 2, 24. Então, vai ser x igual a 7, mais ou menos a raiz de 49 menos 24 dividido por 6. Que temos, estamos aqui, 7 vai ser, x vai ser igual a 7, mais ou menos a raiz de 49 menos 25, vai ser a raiz de 25 sobre 6. Onde chegamos no seguinte resultado, x vai ser igual a 7, mais ou menos a raiz de 25, que dá 5 sobre 6. Então, agora, sabendo, chegando nesse ponto aqui, fica fácil de nós encontrarmos as duas raízes. É só, primeiro a gente soma, depois a gente diminui. Então, vamos lá. X' vai ser igual a 7 mais 5 sobre 6. 7 mais 5, 12, sobre 6. Tá errado aqui, não é para ser 6. Na verdade, esse resultado aqui, ele vai ser, pode esquecer ele aqui, ele vai ser 2, né? Porque 12 dividido por 6 vai ser 2 e não 6. Eu já fiz a correção aqui. A segunda raiz vai ser 7 menos 5 sobre 6, que vai dar 7 menos 5, 2, dividido por 6, que vai dar, a gente pode, né, simplificar aqui por 2, que vai dar 1 sobre 3. Então, essas são as duas raízes, 2 e 1 sobre 3. Essas são as duas raízes da equação. Nós podemos observar que nos 3 exemplos dados, os coeficientes assumiram valores. Tanto o A, como o B, como o C tinham valores, mas nem sempre ocorre dessa maneira. Em algumas situações, o B e o C podem assumir o valor de 0. O A é o único coeficiente que deve ser diferente de 0. Por quê? Vamos pensar juntos aqui. Se o A assumir o valor de 0, vai ficar o A, o 0 vezes o x ao quadrado, ele vai zerar. Então, assim, não vai ser uma equação do segundo grau. Por isso, o A ele deve ser diferente do 0 para ser caracterizado uma equação do segundo grau. Já o B e o C pode sim assumir valores de 0. Então, nesses casos, nós chamamos de uma função incompleta, quando os valores de B ou C assumem o valor de 0, fica uma função incompleta. Então, agora iremos ver, né, resolver alguns exemplos onde o B ou o C assume o valor de 0. Vamos colocar aqui. Então, vamos lá. A letra A, f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Essa era a função, eu já igualei aqui a 0 para podermos resolver. Nessa equação, o B ele está assumindo o valor de 0. Nós temos o A e o C. Não temos o valor de B, já podemos notar e saber que o valor de B vai ser 0. Então, para resolver essa questão, nós temos que x ao quadrado menos 4, nós vamos passar o 4
trocando o sinal. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 positivos. Logo em sequência, nós iremos colocar o x igual a mais ou menos a raiz de 4. Essa raizinha do x passou para cá. Assim ficando x igual a mais ou menos a raiz de 4, que vai ser 2. Pronto, aqui nós já temos as duas raízes. X' e x duas linhas vai ser 2 positivo e 2 negativo. Continuando aqui, nós temos a letra B, f de x igual a x ao quadrado mais 3x igual a 0. Nessa situação aqui específica, nós temos o termo independente como 0. O c é igual a 0. Nesse caso aqui, nós temos aqui os dois termos comum aqui, que vai ser o x. O que nós iremos fazer? Vamos colocar o x em evidência e pensar qual número multiplicado por x vai dar x ao quadrado. Só pode ser o x, então vamos colocar o x aqui. E qual outro número multiplicado por x vai dar 3x? Só pode ser o 3. Então, colocamos aqui, igualamos a 0. Então, vamos lá. O x aqui, um desses dois termos, ele vai ter que ser 0. Para dar 0 aqui, um desses dois termos vai ter que ser 0. Então, ou o x é 0, ou o x mais 3 é 0. Então, aqui, nós já colocamos x igual a 0 e vamos ver isso aqui. Passando esse 3 aqui, trocando o sinal, vai ficar 3 igual a menos 3. Ou 3 não, x, perdão. X igual a menos 3. Pronto. Aqui nós já temos as duas raízes. Uma raiz vai ser 0 e a outra raiz vai ser menos 3. Resolvida a questão. Olá, sou Salvano Nunes Rodrigues, aluno do curso de Matemática. Eu estou falando agora sobre as funções quadráticas, mais necessariamente sobre a quantidade de raízes reais que uma função quadrática admite. Sabemos que uma função quadrática é uma função do tipo f de x igual a x quadrado mais dx mais c, onde a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais com o coeficiente a sendo diferente de zero. Então, temos algumas maneiras de encontrar essas possíveis raízes, né? Seja pela fórmula de Bhaskara, seja pelo método da fatoração, seja pelo método de completar quadrado, seja por soma e produto, né? Mas vamos ver aqui, primeiro, geometricamente, o que se trata essas raízes. Então, nós temos aqui, esse plano cartesiano, eu vou falar aqui rapidinho. Vamos lá. Tivemos aqui um plano cartesiano, plano coordenado de x, y. Vamos supor, se uma função quadrática admite uma única raiz, independentemente se a concavidade dela vai ser voltada para cima ou para baixo, ela vai estar tocando em um único ponto do nosso eixo x. Se uma função quadrática ela admite duas raízes,
ela vai estar tocando, né, intersecando o nosso eixo x em dois pontos. E se, no terceiro caso, a nossa função quadrática não admitir nenhuma raiz real, ela não vai chegar a tocar nem mesmo intersetar o eixo da x, né, o eixo das coordenadas das abscissas. Então vamos lá. Agora vamos para a nossa fórmula resolutiva de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x igual a mais ou menos t, mais ou menos, a raiz quadrada de t ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2 vezes a. O que nós temos dentro da raiz, também chamado de delta ou discriminante da raiz, a nossa função quadrática, que é o b ao quadrado menos 4ac, podemos fazer um teste. Por quê? Sabemos que o delta, quando ele admite aqui um valor igual a zero, ele vamos ter uma única raiz. Ou alguns autores falam que temos duas raízes reais. Quando iguais, né? Duas raízes iguais. Por outro lado, quando o delta for maior do que zero, nós vamos ter aqui duas raízes diferentes. E quando o delta ele for menor que zero, né, que esse valor discriminante for menor do que zero, pelo fato dele estar dentro de ser um resultado que vai estar dentro de uma raiz quadrada, né, de uma raiz de índice par, ele não vai admitir solução dentro do conjunto dos números reais. Portanto, nós vamos dizer que não vai existir raiz ou nenhuma solução para a nossa função quadrática. Lógico, se tratando do conjunto que nós estamos estudando, é o conjunto dos números reais. Certo? Agora vamos para alguns exemplos. Vamos estar agora trabalhando com alguns exemplos. Então vamos aqui. Temos a seguinte função: f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o f de x igual a zero, tornar a nossa função quadrática aqui uma equação de segundo grau, onde nós teremos os nossos coeficientes. O coeficiente A que multiplica x quadrado, que não tem nenhum, não aparece, não apresenta. O coeficiente B menos 4, que multiplica o x grau. E o coeficiente C igual a 4. Beleza? Então, vamos fazer o teste, uma vez que nós estamos em busca somente da quantidade, né, de raízes que a nossa função admite.
Então, nós temos que o nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, teremos delta igual b é menos 4, então entre parênteses menos 4 ao quadrado menos 4 significa a, que é 1, c, que é 4. Menos 4 ao quadrado, então temos uma potenciação, certo? Uma potenciação onde a base é negativa, entre parênteses, expoente π, resultado positivo, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 vezes 4 é menos 16, portanto 16 menos 16 é igual a 0. Então nós teremos aqui duas raízes iguais. Duas raízes iguais. Para fazer, se quisermos ir adiante e completar esse procedimento e encontrar as duas raízes, então nós teremos o seguinte. Vamos fazer substituindo aqui, né? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a para encontrarmos qual é essa raiz ou quais são essas duas raízes iguais. Nós temos que b é menos 4, com menos da forma de Bhaskara, nós temos mais 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes a. A é 1, então fica. Então nós vamos ter o seguinte. Então nós teremos aqui como em continuidade, eu posso trabalhar no vídeo, nós temos que o nosso x, nas nossas raízes, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por tudo vezes a. Nós temos que o b é menos 4, com menos da fórmula, com mais 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que acabamos de encontrar, é 0, dividido por 2 vezes a. A é 1, que é 2 vezes 1. Portanto, essa parte dá 0, e fica somente que o x1 vai ser igual a x2, e vai ser o resultado 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, x1 e x2 iguais a 2. Agora vamos para mais um exemplo. A raiz admita dois raízes, uma função quadrática que admite duas raízes. No seguinte exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 14y mais 49 igual a 9. Primeiro vamos igual a y ao quadrado menos 14y mais 4.
Primeira coisa, vamos estar calculando aqui, tirar os coeficientes, A é 1, B é menos 14, C é igual a 40. Então, o delta vai ser P ao quadrado, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes C também é 40. Então, vai ser menos 14 ao quadrado é 196. 4 vezes 40 dá 160. 196 menos 160 dá 36, positivo. Então, isso vai nos indica que a nossa função vai admitir duas raízes reais, que é o positivo. Então, vamos em busca desses dois raízes. Y vai ser menos 6 vezes 14, fica mais 14, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 36, dividido por 2 vezes a é 1. Significa que o nosso y1 vai ser 14 mais a parte positiva do resultado da raiz quadrada de 36 dividido por 2. 14 mais 6, 20 dividido por 2 é 10. E y2, 14 menos 6 dividido por 14 menos 6 dá 8 dividido por 2. Então, de fato, nós temos aí dois valores reais para a nossa função em questão. Então, temos aí uns dois exemplos de como nós podemos estar calculando ou encontrando a quantidade de raízes de uma função quadrática, admite. Então, primeiro vamos estar sempre verificando o valor do delta. B ao quadrado menos 4ac, também chamado de discriminante. Ok? Então, essa foi a parte da minha aula, onde eu estive falando sobre a quantidade das raízes de uma equação de uma função quadrática ou função polinomial de segundo grau. Para estar encontrando, precisamos estar aí descobrindo de uma forma simples qual o valor do delta. Delta igual a 0, duas raízes iguais, delta menor que 0, nenhuma raiz, e delta maior que 0, duas raízes reais diferentes.